Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal. Hoje eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada esta que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, inclusive nos lendários Atlântida e Lemúria. Já encarnamos também em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade e da programação encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz mais. A felicidade tão buscada, tão sonhada, ela está bem próxima de nós. Só que tem uma condição para colocá-la dentro do coração. Primeiro, temos que arrancar de lá a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, nesta segunda-feira, dia 8 de junho, vamos colocar mãos à obra? E para nos auxiliar, nada melhor do que uma passagem dos Evangelhos. Hoje é da carta de Paulo aos Romanos, onde o apóstolo dos gentios diz o seguinte: mas o justo viverá pela fé. Uma frase bastante curta de Paulo, não é? Vamos repetir? O justo viverá pela fé. É isso que Paulo afirma na Epístola aos Romanos. O justo viverá pela fé. E muitos aprendizes interpretam de maneira incorreta a assertiva de Paulo. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Isso faziam os antigos judeus, não é? Os fariseus, os saduceus, todos eles acreditavam que o importante era executar rigorosamente as cerimônias exteriores do culto que eles praticavam. E não eram só os judeus, todos os povos da antiguidade e ainda dos dias de hoje pensam dessa maneira. Frequentam os templos, harmonizam-se com os sacerdotes, respeitam a simbologia sectária. Tudo isso indicaria o quê? A presença do homem justo. Até vou repetir porque isso aqui é importante. Frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes e respeitar a simbologia do seu segmento religioso, normalmente aos olhos do vulgo ou das pessoas comuns, indicam o quê? A presença de um homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E antes de tudo é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Aí o bicho pega, não pega? Ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo, há 2000 anos, queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus, a Deus. E a gente às vezes diz o contrário, diz que Deus é fiel, não é? Deus sempre foi fiel às leis que ele instituiu no universo. Nós é que também temos que ser fiéis às leis de Deus, ou seja, respeitar. É isso que é pedido para nós. Respeitar e cumprir as leis de Deus. E as leis de Deus, inicialmente, foram nos trazidos, já que estamos entre o Antigo e o Novo Testamento,
entre cristãos, o Antigo Testamento, a lei de Deus, está simbolizada nos 10 mandamentos de Moisés. Quando Jesus veio, achou que 10 mandamentos era muito. E aí substituiu os 10 mandamentos pela lei de amor. Pediu que amássemos a Deus e amássemos ao nosso próximo. Passando 2000 anos, ainda não somos fiéis a Deus, não. Aí vem Allan Kardec, com a terceira revelação, ou seja, o Consolador prometido, nos esclarecer os 2 mandamentos de Jesus através das leis morais. São 10 também, é um exemplo dos 10 mandamentos. Então, a partir do momento em que nós compreendemos e seguimos as leis morais, como diz Paulo, e Paulo pediu para a gente viver de modo invariável. Não importa que sejamos num período bom, num período mais ou menos ou no período mau. Temos que ser fiéis a Deus. Nos dias de felicidade e de ventura, temos que ser fiéis. Nos dias de dor e de sofrimento, também temos que ser fiéis. Pois é, e sendo a Terra o mundo de provas e expiação, normalmente a maioria dos nossos dias não são calmos e tranquilos, não. São dias escuros e difíceis. E aí eu pergunto, você confia em Deus? Normalmente nós confiamos em Deus quando estão nos acontecendo coisas boas. Mas quando a lei vem nos lembrar, vem nos reenquadrar em função dos erros que cometemos em outras encarnações, normalmente não dizemos que Deus é injusto, não é? Que somos abandonados por Deus. Mas é importante lembrar que nem Deus nem Jesus nos abandonam. Quando chegam as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte, todos eles são bons amigos. Por que são bons amigos? A enfermidade, os desenganos, a ingratidão e a morte. Porque trazem a oportunidade de sermos justos. De vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo, mas do verdadeiro cristianismo. Não do cristianismo papel, não do outro tipo de cristianismo, mas daquele cristianismo que segue e coloca em prática os ensinamentos de Jesus. E eu pergunto, você é um justo? Você está vivendo pela fé? Provavelmente você vai dizer que ainda não, mas está em tempo de recomeçar. Pense nisso e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.